The Beginning After the End. Volume 6. Capítulo 171. Dentro da taverna. O fogo trêmulo das luzes da rua brilhava nas proximidades, uma visão para os olhos doloridos depois de horas de caminhada sem parar. Eu tinha voltado para Ashir, a pequena cidade onde nasci, pela primeira vez em mais de 10 anos. Mika está pronta para uma bela caneca fria de cerveja. O general sussurrou, lambendo os lábios secos e rachados. Eu balancei a cabeça sem dizer nada, mantendo meu ritmo acelerado para combinar com a velocidade da carruagem que estávamos atrás. Só por curiosidade, senhor. Quantos escravos você possui? O homem mais jovem perguntou ansiosamente, seus olhos estreitos se deslocando entre Alfred e eu. Eu nunca contei. Respondeu Alfred com um encolher de ombros. Temos muitos em casa, alguns de minha propriedade e outros de minha família. Uau! O homem mais jovem suspirou. Se você tem tantos, que tal deixar esses 2 escravos conosco, ai? O homem mais velho e barbudo recostou-se na cadeira e bateu na cabeça do garoto. Você tem merda na cabeça? Quem em sã consciência daria seus escravos? O garoto esfregou a cabeça, arrumando o cabelo loiro sujo. Eu estava apenas perguntando, velho. Xês. Desculpe pelo meu garoto. Eu tive que criá-lo sozinho depois que a mãe dele fugiu. E as maneiras nem sempre eram uma prioridade na minha lista de coisas para ensinar a ele. Sem ofensa. Disse Alfred com uma risada profunda. Normalmente eu poderia ter deixado com você uma vez que chegue ao meu destino, mas esses 2 oferecem pelo menos um pouco de segurança nesses tempos caóticos. O garoto estalou a língua. Que azar! Algo sobre os 2 não parecia certo para mim. Além do fato de que não havia outras carruagens indo e voltando tão perto da cidade, também não havia bagagem na carruagem. Suas únicas armas pareciam ser as facas que afivelaram a cintura, o que provia quase nenhuma proteção. Eles pareciam razoavelmente desconfiados no primeiro contato, mas se abriram com muita facilidade, como se esperassem um motivo para confiar em nós. No entanto, estávamos quase em Ashir e nada parecia errado. Bem, aqui estamos. Anunciou o motorista barbudo, puxando as rédeas para parar a carruagem. Estamos apenas passando por essa cidade, então seria melhor se você andasse a partir daqui. Você vai viajar a noite toda? Perguntou Alfred, com ceticismo na voz. Estamos com pressa para chegar em um pequeno posto avançado a apenas 1 hora de distância. O garoto de cabelos loiros respondeu com uma risada, soltando a trava nas costas para deixar Alfred sair. Bem, de qualquer forma, obrigado pela carona. Alfred entregou ao garoto uma moeda de prata extra antes de pular da carruagem. O motorista acenou para Alfred antes de retomar seu caminho. Com um grunhido irritado, os 2 cavalos começaram a trotar, puxando a carruagem para uma estrada de terra mais estreita que se desviou para a esquerda. Eles precisam trabalhar um pouco na atuação. Disse Alfred, balançando a cabeça quando começou a andar. Então não era só eu. Respondi. Tanto faz. Enquanto houver álcool e uma cama aconchegante, Mika ficará feliz. Quando nós 3 entramos na cidade, eu não pude deixar de notar como as ruas estavam vazias. Parte da minha memória de Ashir era como ela era tão animada para uma cidade tão pequena. Os aventureiros eram escassos no norte, mas um pequeno rio que fluía perto da cidade fazia da área um ótimo lugar para se cultivar. Após a morte de Lença, meu pai trouxe minha mãe aqui para esta cidade remota e conseguiu um emprego aqui protegendo os agricultores e suas plantações contra os lobos frequentes ou bestas de mana perdidas que vieram das grandes montanhas. Com os agricultores acordando cedo para cuidar de suas colheitas e passando as tardes vendendo nas ruas do mercado de Ashir ou frequentando comerciantes,
A noite era quando todos realmente encontravam tempo para descontrair e divertir-se. Meu pai costumava voltar para casa à noite, tropeçando em seus próprios pés depois de beber com os agricultores locais. Eu esperava alguma mudança devido à guerra, mas nunca esperei que Ashir se tornasse uma cidade fantasma. As lâmpadas das ruas espalhadas brilhavam intensamente, mas não havia sinais de pessoas próximas. Nós três sentimos alguém no beco, suas feições estavam escondidas pelas sombras. Depois de um momento, porém, a pessoa saiu correndo, seus passos sem ritmo ficaram mais fracos até que o único som que ouvimos veio de nós mesmos. Nós três nos entreolhamos, mas permanecemos calados. Olhando em volta, a maioria dos edifícios estavam vazios ou interditados. Tábuas de madeira foram pregados nas janelas, enquanto as correntes seguravam a entrada da frente de uma loja. Eu ativei o Realm-Art para detectar flutuações de mana, sem esperar muito. No entanto, eu podia ver as distorções da mana atmosférica por toda a cidade. Houve magos aqui recentemente. Sinto pessoas espalhadas, mas parece haver uma congregação de 40 e poucos a alguns quarteirões de distância. Resmungou Wolfred. Mika sentiu 43. A pequena lança murmurou ao meu lado. Eu pensei que concordamos em não usar magia. Eu disse, irritado. E se houver magos Alacrian ou Vritras por perto que possam capturar? Não era necessário mana para senti-los. Respondeu Wolfred enigmaticamente. O que? Eu quase disse em voz alta. Se eles conseguissem detectar as pessoas com precisão, todo o meu plano poderia ser comprometido. Isso é bom. Eu menti. Parece que seremos capazes de pegar o esconderijo dos Alacrians mais cedo do que eu esperava. Provavelmente ainda vai levar algum tempo. A Mika só consegue sentir as pessoas a uma curta distância, mesmo assim, é meio confuso. O mesmo vale para Wolfred. Mika explicou. Vocês dois estão falando demais para escravos. Respondeu Wolfred, antes de soltar a voz em um sussurro. Só porque não podemos usar magia não significa que nossos inimigos estão vinculados pela mesma desvantagem. Suponha que nossas vozes sempre sejam ouvidas. Eu sabia que ninguém estava por perto, pelo menos ninguém que estava manipulando mana, e Wolfred também deveria, fazendo parecer que ele só queria que Mika parasse de falar sobre seus limites, mas o anão idoso tinha razão. Concordei e continuei seguindo alguns passos atrás de Wolfred com Mika em silêncio fervendo de frustração ao meu lado. Virando uma esquina depois de passar por um prédio particularmente alto e desgastado, eu sabia exatamente onde estava essa congregação que Wolfred e Mika haviam mencionado. Nuvens de fumaça saíam visivelmente da chaminé do que parecia uma taberna. A grande cabana que tinha um telhado torto com falta de ladrilhos, mas se destacava de todos os outros edifícios esfarrapados e choupanas próximas, era o único lugar com luz vinda de dentro. Nós nos aproximamos com pouca hesitação, movidos pelo pensamento de uma boa refeição temperada e uma cama macia. Sinto o cheiro de carne sendo grelhada, disse Sylvie quando nos aproximamos, farfalhando impacientemente dentro da minha capa. Wolfred se virou e nós três nos entreolhamos antes de abrir a porta de madeira lascada. Meu nariz respirou avidamente o cheiro pungente de álcool, fumaça e uma variedade de alimentos e especiarias indiscerníveis. Um clamor de uma dúzia de conversas, todas tentando subjugar uma a outra, ressoou por toda a grande taberna, com o som de copos tilintando e palmas batendo acompanhando-os. As pessoas, maioria homens, sentados nas mesas mais próximas da porta se viraram para nós, alguns com bochechas coradas, outros com irritação. Esperamos para nos sentar. A voz de Wolfred soou por trás de sua máscara. Você é responsável por encontrar seu próprio lugar em estabelecimentos como esses. Eu disse, puxando meu capuz para baixo para cobrir mais o meu rosto enquanto resistia ao desejo de rir.
Agarrei o pulso de Mika e segui atrás de Alfred enquanto ele passava pelos clientes e mesas. Era impossível não notar os olhares enquanto nós passávamos. Um homem corpulento, com cabelos longos e amaranhados, propositadamente se inclinou para trás, na esperança de esbarrar em um de nós como uma desculpa para começar uma comoção. Esquece. São apenas 42. Disse Mika, apontando para um cão com presas que ficava perto do dono, com alguma coisa vazando do focinho. Eu levantei uma sobrancelha. O que? 42 pessoas, não 43 como Mika disse anteriormente. Mika confundiu esse bicho de mana com 2 pessoas. Explicou ela. Apenas 42 pessoas, entendi. Respondi. Continuando pelo labirinto de pessoas, tentei captar qualquer conversa que pudesse aliviar minhas suspeitas sobre esse lugar. Eu fui capaz de pegar uma parte do diálogo de uma mesa em meio ao clamor. Fui capaz de pescar alguns peixes hoje à noite. Enquanto o homem tonificado com vários dentes perdidos poderia estar simplesmente falando sobre pegar uma truta ou algum outro vertebrado aquático, olhares suspeitos me disseram que a conversa deles não era tão inocente. Eventualmente, nos sentamos em torno de uma mesa trêmula no canto mais distante da taberna ao lado do banheiro. Um mau cheiro causado pela ausência de um encanamento adequado assaltou meu nariz, me livrando de todos os vestígios do apetite que eu havia acumulado. O que vai ser para você hoje à noite? Uma garçonete perguntou enquanto despreocupadamente puxava o vestido sujo para expor ainda mais seus seios. Ela se inclinou em cima da mesa ao lado de Alfred, ostensivamente convidando seus olhos para o decote dela, enquanto ela própria examinava sua fina capa. Mika e eu aparentemente não existíamos enquanto ela balançava coquete ao lado de Alfred, esperando ele pedir. Vou tomar 3 canecas de cerveja gelada e qualquer guisado que você tiver hoje à noite junto com um pouco de pão. Disse Alfred, imperturbável por suas tentativas de cortejar ele. Imediatamente. Ela murmurou enquanto gentilmente passava um dedo pelo braço dele. Se foi outra tentativa de seduzi-lo ou medir a qualidade de sua capa, eu não sabia, mas percebi que ela não era a única que notava o potencial valor de Alfred. Ugh! Qual é o sentido de exibir esses pedaços de gordura? Mika murmurou, enojada. Pela primeira vez, concordamos em algo. Disse Alfred com um aceno de cabeça. Uma mulher deve ter uma constituição firme e muscular e a pele grossa para combinar. Optei por ficar de fora da conversa, aproveitando o tempo para me esgueirar nos olhares da taverna. Com o Real em Arte ativado mais uma vez, eu poderia dizer que magia tinha sido usada e isso não aconteceu há muito tempo. Uma aura distorcida de mana cercava uma mesa particularmente grande ao longo da parede oposta. Um homem de meia idade, de túnica, pendia da mesa. Ao contrário de seus companheiros, ele estava bem arrumado. Seus olhos redondos cintilaram lascivamente para as 2 empregadas domésticas escassamente vestidas em cada um de seus braços finos que se revezavam para lhe dar frutas e cerveja. Com as bochechas ocas e uma linha fina de cabelo, era evidente que as 2 servidoras não estavam lhe agradando por causa de sua boa aparência. Apenas pelo quão alto e altivo ele falava, e pela maneira como seus colegas riam e acenavam com o que quer que saísse de sua boca, não havia dúvida o homem de olhos redondos era importante, se não estivesse no controle. Pela forma como as partículas se reuniram ao seu redor, parecia que ele havia conjurado uma camada de mana para fortalecer e proteger seu corpo. Ele não era o único, só com uma olhada superficial, vi alguns aumentadores que estavam expelindo uma fina camada de mana sobre a pele para proteção. No entanto, a densidade e pureza da mana que envolvia seus corpos estavam em um nível muito inferior ao dos soldados alaciranos que eu havia enfrentado perto da costa sudoeste. Se eu tivesse que adivinhar, eles eram mercenários ou aventureiros de níveis inferiores. Em comparação, o esqueleto sendo ensanduichado por 2 meninas estava em um nível muito mais alto.
Mas não foi isso que me incomodou. Não era o ar sutil de hostilidade na taberna ou a quantidade suspeita de magos presentes. Eu conhecia aquele homem. Algo em seu olhar perverso e seu rosto torto trouxeram emoções amargas, mas eu não conseguia identificar o porquê. O que está acontecendo? Sylvie perguntou, percebendo minha preocupação. Sylvie, deu uma olhada rápida na mesa à minha esquerda, do outro lado da taverna. Você reconhece alguém? Meu vínculo sussurrou dentro da minha capa antes que seu focinho pequeno aparecesse. Seus olhos inteligentes percorreram a sala, concentrando-se na área que eu havia direcionado quando um sentimento aversão vazou dela. Ele é aquele canalha que tentou usar o rei para me tomar à força durante o evento do leilão Eustia. Acredito que o nome dele era algo parecido com... O homem levantou-se e mancou em direção ao bar, mantendo um peso mínimo na perna esquerda enquanto usava um bastão de madeira para manter o equilíbrio. Assim que eu percebi sua lesão, seu nome imediatamente inundou minha mente junto com o resto das minhas memórias dele. É o Sebastian.